Existe diferença no tempo de processamento utilizando um laço de repetição for ou um laço de repetição while? Ou seja, a escolha do laço de repetição impacta no desempenho do seu código? Eu digo que sim, existe uma diferença dependendo da linguagem de programação que for utilizada. Neste vídeo eu vou mostrar a diferença nas linguagens de programação C e na linguagem de programação Python, e também eu vou explicar sobre como avaliar o tempo de execução de um código. Para mostrar esse tempo de execução, eu vou utilizar um processo bem simples, onde eu vou incrementar uma variável, um contador, por um número bastante grande de vezes, utilizando a estrutura de repetição while e usando o for. Né? O que acontece é a mesma coisa. No final das contas, vai ter um contador ali que é incrementado unidade a unidade durante essa execução. Dá para ver o código em linguagem C e o código em linguagem Python, os dois são bastante parecidos. Tá? Vamos ver, depois eu avalio quanto de velocidade aí demora para executar cada uma dessas partes. Para fazer a avaliação na linguagem C, eu utilizei uma função, a função clock, que ela vai retornar qual que é o número de ticks do relógio do processador. Tá? Para utilizar essa função, eu vou dividir o resultado por uma constante, que é fornecida pela biblioteca, que é a clockspersec, que vai obter o tempo ali em segundos da execução daquele meu código. Tem uma diferença do uso dessa função clock se for utilizado no Linux ou no Windows, tá? Onde no Linux ele vai obter o tempo de CPU, enquanto no Windows o resultado que vai ser obtido é o tempo obtém também o tempo de espera daquele código. Bom, essa questão se vai considerar o tempo de espera ou não, também é chamado ali de wall time e CPU time. No caso do tempo de CPU, o CPU time, ele vai ser o tempo que o processamento das instruções consome ali na CPU, o tempo que a CPU consome processando aquelas instruções. E nesse tempo, efetivamente, não é contabilizado, por exemplo, processamento de entrada e saída de dados, ou a pessoa está lá digitando valores, ela vai demorar para digitar, dependendo do tempo que ela demora para começar a digitar e até finalizar essa digitação, ele não é contabilizado porque a CPU não está funcionando naquele momento. É o caso, por exemplo, ou não está processando, melhor dizendo, né? Funcionando ela está, mas não está processando. É o caso também, se eu colocar lá um comando sleep, o sleep também vai ficar com uma pausa naquele código naquele momento e isso não é contabilizado. Já a questão do all time, que é esse tempo de parede, né, numa tradução direta, que na verdade é uma referência ao relógio de parede, que seria é o tempo realmente que aquele relógio andou. Então ele considera desde todos esses tempos aí de entrada, saída, espera do processamento. Então é quanto tempo o código ficou realmente rodando ou esperando rodar naquele instante. Então no caso da função clock vai ter uma diferença ali no uso do resultado, né, que vai ser obtido pelo código, seja a execução no Linux ou então no Windows. Então tem que tomar um certo cuidado nessa avaliação. No meu código, que não vai ter interação com o usuário e nenhum sleep, o resultado vai ser ou seria o mesmo em qualquer um dos dois sistemas operacionais. No caso da linguagem Python, eu vou utilizar uma função que é a timeIt, que vem de uma biblioteca, né, a timeIt, que deixo ali linkado na descrição qual que é a documentação, o acesso para a documentação. Ela é uma biblioteca interessante, é um recurso interessante, porque eu posso executar por linha de comando ou embutido realmente esses testes no código. No final das contas vai pegar realmente a execução ali do código, então é um subterfúgio que eu utilizo ali para pegar esse tempo de execução. Também deixo recomendado lá na descrição um vídeo que eu achei bastante legal, que na verdade mostra também essa questão de tempo de execução no Python, no caso comparando o Python com o I ou for, mas também utilizando a NumPy e outros recursos ali associados na avaliação do código. Então tem formas mais otimizadas, inclusive, de fazer essa estrutura de repetição em Python com desempenhos diferentes, melhor dizendo, tá? Para otimizar esse código. Mas daí fica a recomendação no vídeo. Então eu trago aqui o código para poder fazer essa avaliação com relação ao tempo, utilizando a biblioteca, a função clock, tá? Que está na biblioteca time.h. Eu vou pedir então que esses laços de repetição ele executem 100.000 vezes. Tá? Então deixa eu definir aqui minha função, meu tamanho, né? Fiz aqui uma constante que executa ou que vai executar 100.000 vezes os meus laços de repetição. Tá? É 100.000 vezes, mas é bem rápido disso acontecer, porque dentro de cada laço de repetição eu só faço realmente o incremento dessa variável contadora. Tá? Bom, então aqui eu fiz pelo for, melhor dizendo, e também aqui fiz uma variável aqui que pega o tempo de início
né, antes de começar esse laço de repetição, e logo depois que ele finaliza, aqui eu pego novamente esse tempo com o final do tempo ali dessa execução. Tá? Depois eu faço essa operação aqui para descobrir quantos segundos transcorreram. Tá? É importante trazer que essa variável aqui, né, esse tipo de dado aqui que é o clock t, e assim como essa constante aqui, clock per sec, são ambas do tipo inteiro. Na verdade é um long int, só que daí se eu fizer a divisão de um inteiro por um inteiro, eu só pego a parte inteira, no caso aqui da linguagem de programação C, tem que lembrar disso, por isso eu fiz aqui um casting, tá, só para transformar isso daqui em ponto flutuante. Tá? Então transformo esse numerador, tá, que no final das contas vai dar um número inteiro, eu vou transformar isso para um número de ponto flutuante para poder ter essa divisão ali não pegando... Não, aqui vai dar zero, realmente, essa é a minha divisão, porque os números são pequenos. E assim eu garanto ali o número real, né? O número real ali desse tempo de processamento. Aí depois eu mostro esse tempo aqui. Aí eu faço bem parecido depois com a estrutura while. Então, também peguei aqui antes do while, eu peguei o tempo que começou esse bloco de repetição. E aqui logo ao final, faço a mesma operação e mostro o resultado. Vou fazer aqui a execução. A execução desse código, eu vi que o meu while, que é o que acontece depois, né, que é o meu tempo 2, ele executou mais rápido nesse caso aqui. Ele foi um pouquinho mais rápido. Executar de novo. Eu vejo que aqui também o while foi mais rápido. Executar por uma terceira vez, vejo que também meu while foi mais rápido mais uma vez. Tá? Só que não é muito justo fazer esse tipo de comparação assim, eu vou mandar executar várias vezes, tá? Porque estatisticamente ali, eu executando poucas vezes, eu não vou muitas vezes perceber esse problema do processamento. Então eu fiz uma alteração no meu código só para colocar um while aqui, uma estrutura para ficar repetindo, no caso que ele vai repetir 100 vezes, então por 100 vezes ele vai pegar aquelas 100.000 execuções dos dois laços de repetição. Tá? Ele também está aqui com contador de tempo, então quanto demorou esse primeiro bloco aqui do for, quanto que demorou esse segundo tempo aqui acumulando, né, esse segundo bloco aqui do while, e depois ele mostra ali os tempos e a diferença de um para o outro. Vamos colocar aqui para executar. Opa, esqueci de criar as variáveis. É total. E agora sim. Bom, ele vai executar 100 vezes. Bom, mudei aqui para 10 vezes para poder ir mais rápido e ver o resultado mais sem ficar esperando muito tempo. Mas aqui está fazendo o processamento. Vejo que já dá uma diferença bem pequena entre os dois tempos de execução, né? Os resultados aqui estão bastante próximos um do outro, inclusive aqui ó, o segundo tempo com a instrução while às vezes está até maior do que o do primeiro tempo, que é com a instrução for. No total aqui então eu vejo que nessas 10 execuções desses códigos o resultado realmente deu bastante parecido. Olha, a diferença foi bem pequena, tendo vantagem aqui para o for inicialmente feito. Nesse caso que assim o for foi mais rápido. Tá? Um pouquinho mais rápido do que o while. Vou pedir pela execução de novo. Não posso considerar só uma execução e me dar por convencido que essa execução é mais rápida. Vou pedir aqui de novo. Eu espero que dê um resultado diferente agora. Eu vejo agora que deu uma vantagem um pouquinho para o for em relação ao while, mas ainda a diferença de um para o outro é pequena. E isso vai acontecer realmente, né? Porque enquanto esse código está sendo executado, outros processos internos do meu sistema operacional também estão sendo executados, que vai dar uma interferência, né, nesses momentos. Mesmo que seja muito rápido ali, são muitas coisas que o computador está fazendo ao mesmo tempo e vai dando micro diferenças. Vejo que o processo era o mesmo, sempre foi o mesmo. Então vou trazer aqui a mesma coisa, só que agora com código Python, utilizando a função timeit. Então trouxe aqui a biblioteca, importei a biblioteca timeit. Também estou executando 100 milhões de vezes as minhas estruturas de repetição. A diferença é que eu coloquei aqui em uma função, tá? Porque eu vou precisar disso para uso da função timeit. Mas a função aqui no while, ele faz a mesma coisa, né? Então vai executar essas 100 milhões de vezes, fazendo o incremento do contador
unidade a unidade. Tá? E o for, a mesma coisa, o contador vai ser incrementado aqui unidade a unidade. E aqui eu faço uso da função, né, timeit, está dentro do import do meu timeit. Estou passando aqui o nome da função, tá? As duas funções aqui em dois momentos. Primeiro chamando a while, depois a for. E aqui eu estou pedindo para executar apenas uma vez, mas é uma vez aqueles 100 milhões de vezes que é a estrutura de repetição do for e do while, né? Dos meus laços de repetição. Vamos ver o resultado dessa execução. Eu vejo que pelo meu resultado da execução, o while foi bem mais rápido que o for, né? Ou melhor dizendo, bem mais demorado do que o for, né? Demorou mais tempo, demorou ali em torno do dobro do tempo daquele meu for. Mas novamente, eu teria que executar várias vezes para poder ver avaliar corretamente essa questão dessa diferença. Eu vou fazer as várias execuções por aqui. Vou pedir para executar 10 vezes, então essas duas estruturas. O legal aqui é que já está preparado aqui por essa função do timeit para poder fazer esse ajuste de avaliação. E vamos colocar novamente para executar. Bom, terminou a execução do código, demorou um pouquinho, mas aqui eu vejo também que no acumulado dessas várias execuções, né, dessas 10 execuções, o meu for ainda é bem mais rápido, ele executa em menos tempo do que o caso da minha estrutura while. E assim, também novamente, quase metade ali essa diferença em tempo de execução. Então é bastante vantajoso avaliar se esse código não vai ser executado melhor realmente utilizando for ou utilizando while, mas no caso do Python parece que faz realmente diferença utilizar uma estrutura ou a outra estrutura, tá? Porque tem alguma otimização relacionada ao for nesse processo de fazer o incremento desta variável ali que faz o controle da estrutura do for. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Até uma próxima.